Santo do Dia. Hoje, dia 3 de abril, a Igreja celebra o dia de São Luís Scrozop, padroeiro, com sua intercessão a favor dos pequenos, dos pobres, da juventude em dificuldade, das pessoas que sofrem, de quantos vivem situações penosas. Também hoje, Padre Luís continua a indicar para todos a estrada da união com Deus, da compaixão e do amor. Além disso, está pronto para acompanhar os passos daqueles que se entregam à providência de Deus. Naturalidade. São Luís Scrozop nasceu em 4 de agosto de 1804, em Udine, cidade do Friuli, no norte da Itália. Cresce num ambiente familiar rico de fé e caridade cristã. Aos 12 anos, inicia o caminho do sacerdócio, frequentando o seminário diocesano de Udine, e em 1827 é ordenado sacerdote. Ao seu lado estão os irmãos Carlos e João Batista, ambos sacerdotes. Descoberta do chamado. Num ambiente paupérrimo do Friuli de 1800, debilitado pela carestia, guerras e epidemias, São Luís Scrozop dedica-se com outros sacerdotes e um grupo de jovens professoras à acolhida e à educação das derrelitas, as jovens mais sozinhas e abandonadas de Udine e dos arredores. Para elas, ele coloca à disposição os seus bens, as suas energias, o seu afeto. A sua vida, de fato, é uma expressão palpável da grande confiança na providência divina. Assim escreve a respeito da obra de caridade na qual está envolvido. A providência de Deus, que dispõe os ânimos e rende os corações para favorecer as suas obras, foi a única fonte da existência desse instituto. Aquela amorosa providência que não deixa confundir quem nela confia. Não perde ocasião para infundir essa confiança e serenidade nas meninas acolhidas e nas jovens senhoras que se dedicam à sua educação. Início da fundação. Na tarde do dia 1º de fevereiro de 1837, as 9 senhoras que colaboravam na educação das meninas escolhem viver na pobreza e na doação total de si. É nesta simplicidade que nasce a Congregação das Irmãs da Providência, a família religiosa fundada pelo Padre Luís. Fundamentos da espiritualidade. O fundador as encoraja ao sacrifício e as exorta aos cuidados afetuosos das meninas que devem considerar a pupila dos seus olhos. Disse-lhes: mais que qualquer outra coisa, estas filhas dos pobres têm necessidade de educar o coração e de aprender tudo o que é necessário para conduzirem honestamente a sua vida. E ainda, o cansaço, a aplicação, a ocupação contínua e as preocupações fastidiosas para ajudá-las, socorrê-las e instruí-las não vos desencorajem, sabendo que fazeis tudo isto a Jesus. A vocação oratoriana. Entretanto, Luís vai amadurecendo a necessidade de uma consagração mais total ao Senhor. Está fascinado pelo ideal de pobreza e de fraternidade universal de Francisco de Assis, mas os acontecimentos da vida e da história o conduzirão sobre os passos de São Felipe Neri. A vocação oratoriana de Luís se realiza em 1846 e, na maturidade dos seus 42 anos, torna-se filho de São Felipe. Dele aprende a mansidão e a doçura que o ajudarão a ser mais idôneo na função de fundador e pai da Congregação das Irmãs da Providência. Obras construídas. Todas as obras por ele empreendidas durante a sua vida refletem essa escolha preferencial para os mais pobres, para os últimos, os abandonados. 12 casas havia profetizado: abrirei antes da minha morte. E isso aconteceu. 12 casas nas quais as Irmãs da Providência se dedicam num serviço humilde, com empenho e alegre às jovens, à mercê de si mesmas, aos doentes, pobres e transcurados, aos anciãos abandonados. Provações. Na segunda metade de 1800, a Itália, região após região, vai se unificando.
Uma das consequências disso, que aconteceu infelizmente num clima anticlerical, é o decreto de supressão da Casa das Derrelitas e da Congregação dos Padres do Oratório de Udine. Tem início para o Padre Luís uma dura luta para salvar as obras a favor das derrelitas e consegue, mas não pôde fazer nada para impedir a supressão da Congregação do Oratório. A triste situação política consegue, assim, destruir as estruturas materiais da congregação do Oratório de Udine, contudo, não pôde impedir Padre Luís de permanecer para sempre discípulo fiel de São Felipe. No fim de 1883, é constrangido a suspender toda atividade. As forças começam a diminuir e é atormentado por uma febre constantemente alta. A doença progride de modo inexorável. Recomenda às irmãs de nada temer, porque foi Deus que fez nascer e crescer a família religiosa e será ainda Ele que a fará progredir. Quando sente chegar o fim, dirige as suas últimas palavras às irmãs. Depois da minha morte, a vossa congregação terá muitas tribulações, mas depois renascerá a vida nova. Caridade, caridade. Eis o espírito da vossa família religiosa, salvar as almas e salvá-las com a caridade. Na noite de quinta-feira, 3 de abril de 1884, faleceu o santo. Devoção a São Luís Scrozop. Oração. Ó Senhor, que em São Luís acendeu o fogo do teu amor para a humanidade sofredora e o tornou modelo de santidade para todos nós, infundiu o mesmo espírito de caridade operante no teu povo e na tua igreja, para torná-la a imagem legível do teu vulto paterno para os homens e mulheres do terceiro milênio. Ó São Luís, modelo de generosidade com a ajuda da Virgem Mãe, que foi teu sustento para toda a vida, intercede para que esta tua terra saiba apresentar pastores santos, cristãos generosos e almas consagradas ao serviço de Cristo e do Evangelho. Amém. Minha oração. Nosso querido Santo Intercessor, concede-nos a graça de viver sob a tutela da providência, que tudo o que fizermos esteja debaixo da vontade de Deus. Isso te pedimos e cremos que nos ensinará a viver dessa forma. Amém. São Luís Scrozop, rogai por nós.